Glória a Deus. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Quem já conhecia essa passagem? Essa semana, na verdade na semana passada, no meio da semana, começou a aparecer na internet um vídeo muito interessante sobre esse tema. Talvez alguns de vocês viram. E eu quero passar esse vídeo, é um videozinho bem curtinho, de 1 minuto, tá? E ele mostra de forma muito prática a diferença do trigo e do joio. E em cima dessa parábola que Jesus traz, e vamos falar assim, dessa explanação, né? Isso é uma alegoria que Jesus falou, né? Comparando o reino de Deus. Eu quero ministrar uma palavra, porque eu achei isso tremendo. Eu acho que isso tem uma essência muito grande para os dias de hoje, aquilo que nós estamos vivendo. Eu vou pedir para o pessoal, está prontinho ali o vídeo? Dá para passar? Então pode soltar o vídeo, tá? Deixa eu... Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro pessoal. Esse é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Maldemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó. Aí vocês, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, Isso dá uma pregação. pra aplaudir de pé, hein? Dá para aplaudir de pé. Vamos dar uma salva de palmas a Deus. Glória a Deus. Quem já tinha visto esse vídeo? Já tinha visto? Rodou muito semana passada aí na internet esse vídeo. Eu achei muito interessante, porque esse vídeo ele mostra de uma forma muito clara, Mateus 13, 24, muitas pessoas não têm esse conhecimento da agricultura. E se tu ler Mateus, a partir do capítulo 13, o início do capítulo 13, Jesus ele fala muitas parábolas. E a maioria das parábolas que Jesus fala, ele relaciona com a agricultura, porque era algo comum da época. Era o que o povo vivia na sua essência, agricultura e pecuária, na grande maioria, né? Então, Mateus 13, 24 é uma parábola, diga comigo, uma parábola, em cima de uma realidade. Então, você viu o vídeo ali, a realidade, né? Então, o que a gente vê em cima dessa parábola? O que Jesus disse, né? Que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no campo. E enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. E retirou. Aí ele vai desenrolando ali a conversa. E no versículo 29, ele diz assim: não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o joio e o trigo são idênticos, são iguais por fora. Olha para o teu irmão e fala aí para ele assim, ó, por fora
são iguais. Quase todas as características são as mesmas. Tá? E Jesus, ele deixa muito claro, gente, 2000 anos atrás, Jesus falando isso, né? No meio da plantação, é impossível tu separar o joio do trigo. Ah, pastor, como que aqueles homens ali sabiam qual que era o joio e qual que era o trigo? A pessoa que vive nisso, trabalha, vive com isso todos os dias. Se uma pessoa como eu pegar um ramo de joio, um de trigo e olhar, não vai ver diferença nenhuma. E até mesmo para uma pessoa experimentada, ela entrar no meio de uma plantação e começar a separar o joio do trigo é muito difícil, é impossível. Então, o que Jesus disse, né? Não arranquem, para que arrancando o joio, não se perca também o trigo. Porque é impossível de identificar a diferença. Primeira coisa que eu quero te falar, tá? Eu falei isso domingo e vou replicar essa frase hoje. O mais perigoso não é aquilo que está muito distante da verdade. O maior perigo estão nas coisas que são muito próximas da verdade, que é quase a verdade. Aí que está o perigo. É quando nós começamos a nos envolver com algumas coisas, e aí lá no nosso íntimo, vem uma voz dizendo assim, não, mas isso não tem problema, isso não faz diferença nenhuma, isso é tranquilo, pode fazer que não vai dar problema. Porque em todo o restante, eu sou igual ao trigo, mas em um pequeno detalhe, me transforma em joio. Vocês conseguiram entender isso aqui? Amém? Então, Jesus diz que na parábola, era para deixar eles crescer junto até a colheita. Porque somente na colheita se identifica a diferença. E qual é a diferença? A semente, o grão, o fruto, como você preferir. Ali o homem fala, né, o fruto. Tá? Qual é a diferença do joio para o trigo, então? O joio, ele tem um fruto, ele tem uma semente preciosa dentro dele. O trigo. O trigo tem uma semente preciosa dentro dele. E o joio é palha. E quando você viu que ele esmaga ali o ramo de joio e vira o quê? Palha, né? E olha o versículo 30. Deixe-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Por quê? Porque não dá para fazer nada com palha. O que é palha? Palha, gente, é casca, é superfície, é o que envolve. Tudo o que está ao nosso, o que é um estereótipo, o que está ao nosso exterior, é palha, é uma casca que nos envolve. O que tem realmente validade é a essência que está dentro de nós. E a essência é a semente, ou o fruto. Amém? Por quê? Porque todo fruto já foi uma semente. Amém, gente? Não é verdade? Tá? Em algum dia, ele foi uma semente, se transformou numa árvore, que gerou um fruto. Então, a essência nossa não pode ser palha. Olha para o teu irmão aí e fala, a sua essência não pode ser palha. O que significa palha? Ali. E é muito interessante que quando ele espreme aquilo ali, vira só palha mesmo. E tem um pouquinho de vento no vídeo ali, e o vento espalha aquilo. Muitas vezes nós somos palha. E o apóstolo Paulo diz isso. Pessoas que são levadas por ventos de doutrina, pessoas que são levadas pelos momentos. A palha, ela é empurrada para qualquer lugar, independente do vento que está passando. Pode ser o vento mais intenso, pode ser o vento o mais intenso ou mais fraco. Ela vai me tirar daquela posição, ela vai me arrastar e ela vai me espalhar. Nós não podemos ter no nosso interior uma essência que é transformada, arrastada, mudada de acordo com as tempestades que passam aí fora. Amém, gente? Então, quando o trigo é colhido, ele precisa ser processado. É uma espécie de prensa que tritura as folhas, deixando o grão. Hoje existem as colheitadeiras, né? Tá? Que são grandes máquinas que elas fazem a colheita, elas arrancam aquela planta
E à medida que elas arrancam, elas já vão triturando, a palha sai para um lado e o grão sai para o outro. A própria máquina já separa isso. Mas no período bíblico, no período de Jesus, como que era feito? Era triturado tanto o trigo como a palha. Eles pegavam aquelas peneiras de palha. Quem já viu aquilo? Ainda tem, né? Umas peneiras de palha. E eles colocavam tudo ali em cima e eles iam para um campo aberto. E eles começavam a malhar o trigo. Tu já deve ter ouvido essa expressão na Bíblia, malhar o trigo. O que é malhar o trigo? Colocava em cima de uma peneira de palha, e eles começavam a jogar ele para cima, e o vento ia batendo e fazia o quê? O vento tirava a palha e ficava só o grão. Quando estava só o grão, eles separavam. Até tem uma passagem bíblica que Gideão, quando ele está escondido dos midianitas, ele entra dentro de uma casa, escondido, e ele fica malhando o trigo dentro de uma casa, de tanto medo que ele tinha, que os midianitas viessem roubar a plantação deles. Então ele tinha que jogar o trigo para cima e começar a soprar, para tirar a palha. Tá? Só um parênteses aqui, né? Então malhar o trigo é isso. Eles trituravam ele primeiro, junto com o joio, com tudo mais, porque era muito difícil separar. E aqui que entra a grande questão. Quando o trigo é triturado, ele gera semente. Quando o joio é triturado, ele vira palha e desaparece. Quando nós passamos pelas pressões da vida, quando nós passamos pelas circunstâncias, o bispo Rodovalho pregou domingo sobre o mal e a tentação, né? O mal é o que nos cerca por fora, a tentação é o que nos ataca por dentro. Quando você é tentado, o que está acontecendo contigo? Você está sendo triturado e ao mesmo tempo malhado. Tem até essa expressão que surge, poxa, estão malhando a pessoa. Já ouviu essa expressão? Estão, falando mal dela, fazendo algo. Quando você é triturado, quando você é prensado, quando você está debaixo de uma opressão, que é uma pressão que vem de fora, externa, quando você está sendo pressionado, cobrado, triturado, malhado, do seu interior sai o quê? Palha ou fruto? Cristão, mulher de Deus, homem de Deus, quanto mais espremido melhor é o óleo. Amém? Tem uma frase de um pregador famoso, eu não posso falar o nome, tá? Mas um pregador famoso, que ele diz: nós somos que nem massa de pão. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Já ouviu essa? Não é verdade? Então, quando você é triturado, quando você é esmagado, fala assim: meu Senhor, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Você está sendo prensado, você está sendo triturado. Colocaram você, começaram a jogar para cima e para baixo, chacoalhar, e o vento está batendo. Do seu interior tem que sair fruto. Do seu interior tem que sair semente. Semente é o que? Semente é vida. Quanto mais pressionado nós somos, o mundo espiritual está me pressionando, as trevas, estou sendo tentado, estou sendo atacado. Do seu interior tem que sair fruto. Agora, a grande questão é que Jesus também diz que do nosso bom tesouro, que é o tesouro que nós temos guardado, sai aquilo que nós temos. Se no meu interior eu tenho a palavra de Deus, se no meu interior eu tenho um caráter reto, um caráter cristão, você mulher, um caráter de mulher de Deus, nós homens, um caráter de homem de Deus, se no seu interior você tem isso muito vivo, quando você for pressionado, quando você for tentado, é isso que vai sair de você. Agora, se no seu interior só tem palha, qualquer ventinho que bater te espalha. Nós não fomos criados para ser espalhados. Jesus veio para nos ajuntar, né? Ele nos trouxe para perto. Depois que Ele traz, que Ele nos cura, nos restaura, nos reestrutura, Ele não nos espalha, Ele nos envia. Porque a expressão espalhar, ela está relacionada a se perder. Espalhou, se perdeu, né? Enviar está relacionado à missão. Amém, gente? Então levanta a sua mão e diga: Deus me criou para gerar semente, gerar fruto e ser enviado. Amém? O joio na parábola é usado para quê? Lançado ao fogo.
atai o primeiro joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Quem lembra da frase que eu falei domingo aqui, que gerou algumas questões aí? Quem lembra que eu falei domingo aqui? Que Deus ama, Deus odeia o pecado, mas ama os arrependidos, não é? Aí algumas pessoas já me questionaram, não, pastor, o senhor está errado. Querido, não é eu que estou falando, isso é a Bíblia. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que existem dois tipos de pessoa, o trigo e o joio, amém? Olha para o teu irmão e pergunta para ele o que ele é. Agora responde. Se você é palha, fala, eu sou palha mesmo. Sou palha. Deus é Deus de milagre, amém? Né? Pode olhar aquela plantação cheia de joio e falar, vou transformar tudo isso aí em trigo, em nome de Jesus. Deus pode fazer, mas a gente também tem que querer ser transformado, né, queridos? Amém? Então, existem dois tipos de pessoas, existe o trigo e o joio. Existe o pecador e existe o arrependido. E a Bíblia diz que o trigo, ele vai ser recolhido no celeiro. Celeiro, sabe o que é? Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou para preparar morada. Celeiro é casa de Deus, celeiro é Nova Jerusalém. E o joio vai ser atado em feixe e jogado no fogo. Por quê? Porque vai juntar todo o joio junto. E quando Jesus vir, o trigo vai para o celeiro e o joio vai para a fornalha. Amém, gente? Então olha para o teu irmão e fala, eu vou para o celeiro. Se até ontem você ia para a fornalha, fala, não, Senhor, eu vou para o celeiro. Quem sabe a diferença? Tem um que sabe a diferença, gente. Aquele que sonda os corações. E eu assisti esse vídeo, eu acho que umas 30 vezes, gente. Assisti esse vídeo umas 30 vezes. Mexeu muito comigo esse vídeo. E porque eu gosto muito das parábolas de Jesus, e esse vídeo mexeu muito comigo. E eu fiquei assistindo, e depois eu fui orar em cima disso, semana passada, para preparar essa palavra, e Deus me trouxe algo. A única forma de você conseguir identificar, sem precisar triturar, como que eu sei quando é joio ou quando é trigo? Triturando e vendo a semente, tá? Mas e se eu não posso triturar, como que eu sei? Através do peso. O joio não pesa porque é palha, o trigo pesa porque tem semente. Semente pesa, semente tem valor, fruto pesa. Tem uma frase de um grande avivalista que ele diz que grandes mulheres e grandes homens de Deus vivem cansados. Sabe por quê? Porque nos seus ombros carregam frutos. E fruto pesa. Palha não pesa. E é interessante a gente, dá para ir muito a fundo nisso, mas nós não temos muito tempo. A palha não pesa, não. E por isso ela se torna mais agradável para carregar. Carregar palha não exige nada de você, carregar fruto exige a sua força, a sua persistência, a sua resistência. Carregar palha não. E a gente pode trazer para um outro lado também. O joio não pesa, o trigo pesa, por quê? Porque homem de Deus e mulher de Deus tem valor. Valor pesa. Sabe o que é valor? Valor é quando você para falar e as pessoas param para te ouvir, porque sabem que dentro de você tem conteúdo, tem fruto e não palha. E aí tem aquela expressão que fala, né? Puxa, essa pessoa, ela tem um posicionamento de peso. Ela tem uma palavra de peso. Ela tem uma influência de peso. Já ouviu alguma coisa parecida com isso? Né? Por quê? Porque ela tem essência, ela tem valor dentro dela. E quem sente esse peso? Aquele que conhece o nosso coração. Gente, Deus não fica olhando para o nosso estereótipo. Deus não fica olhando para a carcaça. Deus não fica olhando para a palha que está ao nosso redor. Deus olha a nossa essência. Deus olha o nosso coração. Jesus, ele chegou para aquela mulher que foi pega. Ela foi pega em flagrante de adultério. E a lei dizia que ela teria que ser apedrejada até a morte no mesmo instante. E ele chega naquele momento e os acusadores, né, eles já estão com as pedras para matar ela. E a Bíblia diz que Jesus parado ao lado,
ele faz uma pergunta e ele diz: quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E nenhum deles atira. Por quê? Porque Jesus olhou para aquelas pessoas e viu que aquilo ali tudo era joio. Mas que aquela mulher, mesmo pega em pecado, por ela ter sido perdoada, ela começou a ter no seu interior um valor. E Jesus, ele também ensina que aquele que muito foi perdoado, muito tem a ser grato, não é verdade? Quanto mais perdoado a gente foi, quanto mais você entende o perdão de Deus, mais grato a Deus você é. E aquela mulher, ela chega para Jesus, e Jesus pergunta para ela: cadê os teus acusadores? E ela diz: não estão nenhum aqui. E ele falou: eu também não te acuso, porém vá e não peques mais. Por quê, gente? Porque Deus odeia o pecado, mas Ele ama o arrependido, né? Aquela mulher agora arrependida, antes ela podia ser apenas palha, agora ela era trigo, agora ela tinha valor dentro dela, ela tinha pelo menos algo que validava a sua nova posição. Eu não sei como que está a sua vida e como você está passando, mas talvez até poucos dias atrás, era só palha, qualquer ventinho te espalhava. Em nome de Jesus, comece a ter fruto no teu interior, comece a ter peso de relacionamento com Deus. A palavra de Deus para nossas vidas, ela tem que ter peso, tá? O valor do trigo, então, gente, não está por fora, o valor do trigo está no seu interior, amém? E eu quero já ir encerrando a palavra, eu quero fechar essa palavra te fazendo uma pergunta. Mas eu queria que você se colocasse de pé primeiro nesse momento, em nome de Jesus. Feche a sua Bíblia. Você que está na sua casa aí, onde você estiver nos acompanhando, se você puder agora fechar seu material, se colocar de pé também. Eu quero encerrar a minha pregação aqui com uma pergunta. Quem entendeu, fala: eu entendi. Se tu olhar dentro do teu coração hoje, se tu olhar para dentro de ti, se tu olhar para dentro do teu interior, tu vai encontrar hoje palha ou trigo? Tu vai encontrar palha ou semente? O que tem aí dentro? Fecha teus olhos um pouquinho agora, em nome de Jesus. O que tem dentro de você? A partir desse momento, em nome de Jesus, eu quero orar, mas para isso, não basta apenas oração é poderosa, com certeza, mas para isso, nessa noite, nós precisamos tomar uma nova postura, uma nova decisão, e a decisão tem que ser: eu não quero mais ser palha, eu quero dar frutos, eu quero dar frutos, eu quero dar frutos. E preparando essa palavra, Deus me levou para um outro ponto também, que eu quero fechar com isso com você, O valor do trigo, ele está no seu interior. Tem muitas pessoas, existem muitas pessoas, obrigado. Existem muitas pessoas que elas já deram muitos frutos, mas hoje elas são apenas uma casca, e elas vivem dos frutos que elas deram no passado. Ah, pastor, mas isso não foi importante? É claro que foi importante. A Bíblia diz que aquele que ganha uma alma salva o mundo inteiro, né? Isso é muito importante. Mas nós não podemos parar de dar frutos, porque senão nós secamos o nosso interior. Dar frutos, eu não estou dizendo aqui que você tem que, terminou o culto agora, vou chamar o pastor, eu quero ser um líder de célula, eu quero ser um líder de equipe, eu quero ser um missionário, eu quero ser um intercessor. Não. Dar fruto está relacionado ao que tem no teu interior, ao que tem no teu coração. Eu conheço muitas pessoas que abandonaram o Evangelho, infelizmente eu conheço muitos, que abandonaram o Evangelho, e todas as vezes que eu vou conversar com eles,
O assunto que eles têm comigo é as coisas que nós fizemos juntos. Quando ele caminhava com Jesus, quando ela caminhava com Jesus. Puxa, aquela vez, isso, aquilo, as lembranças são boas, são muito boas. Isso tem um valor no reino de Deus. Claro que tem, é óbvio. Claro que tem. O problema é que essas pessoas, elas secaram, por quê? Porque pararam de dar fruto. O interior, a essência delas, que antes tinha valor, tinha peso, agora é palha. E quando nós nos tornamos... A sequência é mais ou menos a seguinte. Eu ia dizer, quando nós nos tornamos palha, mas deixa eu te falar a sequência. A sequência... Nós começamos dando frutos. Vem de situações, opressões, crises, tentações. As pessoas, param de dar fruto. Mas elas ainda continuam vivendo dos frutos que elas deram. Aí aquilo começa a perder a influência e começa a virar apenas casca. E lugar que antes tinha fruto, agora tem palha. E aí quando o vento bate, quando a pressão vem, quando essa pessoa é triturada, quando ela é oprimida, e Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós somos pressionados, se eu sou apenas palha, qualquer vento que bater me leva e me espalha. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Deus não quer nos espalhar, Deus quer nos enviar. Jesus nos chamou para nos enviar, não para nos espalhar. Primeiro Ele nos chama para perto, cura nossas feridas, restaura, liberta, ensina, fortalece, e Ele nos envia. Esse é o ensino dEle para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei quem está todas as pessoas que estão nos acompanhando hoje, mas eu sei de uma coisa: o Senhor nos criou para ser trigo e não joio. O Senhor nos criou para dar semente, para carregar frutos, em nome de Jesus, e não para ser palha que é espalhada pelos ventos. Oh meu Deus, em nome de Jesus, a minha oração é: transforma todo joio em trigo. Mas eu sei, Deus, que depende muito mais dessa pessoa que hoje no seu interior tem apenas palha, querer ter sementes e ter fruto, do que da minha oração ou da oração de qualquer outro. Porque para a palha se transformar em semente, precisa do arrependimento. Eu preciso me arrepender de produzir palha e começar a produzir fruto. Em nome de Jesus, eu preciso querer deixar isso. Em nome de Jesus. Eu não sei quem está me assistindo, me acompanhando, me ouvindo. Consigo ver alguns aqui nessa noite. Mas para que eu deixe de ser joio e me torne trigo, eu preciso decidir abandonar as drogas. Eu preciso decidir parar de mentir. Eu preciso decidir parar de me entregar à pornografia, à prostituição, à traição. Eu preciso decidir abandonar a depressão, abandonar a amargura. Eu preciso decidir perdoar. Eu preciso decidir me submeter. Senão, ao invés de você ser um trigo, você vai ser um joio que vem na igreja. Deus não te chamou para ser joio que vem na igreja. Deus te chamou para ser trigo que é enviado. Porque a palavra igreja significa chamados para fora. Nós somos chamados para ser enviados. Deus nos chama, nos prepara e nos envia. Em nome de Jesus. Deus te chamou hoje no culto para te dizer: você é o trigo que vai gerar semente na sua família. Em nome de Jesus, da sua essência, do seu interior, vai surgir a semente
que vai derrubar os gigantes. Por quê? Porque essa essência não é sua, não é minha, essa essência é do Espírito Santo. E quando nós buscamos, é Ele quem coloca isso em nós. Não dá para plantar palha, querido, não dá para plantar casca, não dá. Você precisa plantar semente para colher frutos, em nome de Jesus. E isso passa por uma decisão. Decida nessa noite deixar de ser joio, em nome de Jesus, e ser trigo. Aleluia. O trigo, quanto mais pressionado ele é, mais ele revela a sua essência, o grão, a semente, o fruto. Em nome de Jesus, quando ele é processado, quando ele é prensado, quando ele é triturado, o seu interior se revela. Quando o joio é triturado, processado, espremido, oprimido, ele também revela o seu interior. A diferença é que no interior do joio não tem nada, mas no interior do trigo tem a presença de Deus. Aleluia. Talvez você que está me ouvindo, está pensando assim: puxa, mas eu não tenho nada, eu perdi tudo. Querido, se você tem a presença de Deus, você não perdeu nada, você tem tudo o que você precisa. Agora, quando eu perco a presença de Deus, eu viro palha, eu viro pó, porque eu sou pó dessa terra, e a Bíblia diz que eu vou voltar da onde eu vim, eu vou voltar para o pó, eu vou voltar para a terra. Essa casca vai virar terra de novo, vai virar pó de novo, mas a essência que Deus colocou dentro de mim vai voltar para o lugar de onde ela veio, para o celeiro. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ir para a fornalha, nós queremos ir para o celeiro. Deus, em nome de Jesus, oh Espírito Santo, a tua palavra diz que os dois têm lugares muito bem destinados, né? Definidos, desculpe. Mas ela diz que o joio, ele é recolhido e ele é amarrado em feixes e arremessado, jogado para ser queimado. Mas o trigo, ele é recolhido e armazenado. O joio, ele precisa ser amarrado, porque se ele ficar solto, ele espalha e contamina os outros lugares. O trigo não. O trigo, ele é armazenado, porque tudo que é vida é guardado com muito carinho, com muito cuidado. Tudo que tem valor para Deus não é amarrado, não é preso. Tudo que tem valor para Deus é guardado com muito cuidado. Nós temos valor para o nosso Deus. Todo coração arrependido tem muito valor para o nosso Deus. E eu quero orar em cima disso. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós sabemos que as pressões, elas vêm, o vento, ele sopra, mas nós não seremos espalhados. Pelo contrário, seremos recolhidos e guardados no celeiro. Glória a Deus. Em nome de Jesus, e no tempo certo enviado, para alimentar aqueles que têm fome, que têm sede da Tua presença, que querem, que precisam do Senhor. Quando alguém tinha fome, ninguém ia buscar a palha do joio, ia buscar o fruto do trigo, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, nós somos o trigo dessa geração, nós somos os frutos dessa geração. Coloca a mão no teu coração, começa a falar com Deus, diga para Ele: Senhor, eu sou o fruto, eu sou o trigo, sou o fruto, a semente, que vai trazer o alimento para minha casa, para minha família. Através de você virá a salvação da tua casa, através da sua vida virá a salvação de pessoas que estão ao teu redor, através da tua vida virá a mudança, a transformação, porque nós somos a semente, em nome de Jesus. Aleluia.